Termina de avaliar o prato maravilhoso do chefe, do professor Alcir. Eu quero convidar aqui agora a Aninha, da 3DBS, que vai falar um pouquinho para vocês sobre a impressão de alimentos, combinando inovação, tecnologia e culinária, bastidores do alimento impresso. Vamos entender como que funciona toda essa parte da impressão do alimento. Aninha, o palco aqui do Printer Chef é todo seu. Obrigada, Gabriel. Oi, gente, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Gente, eu vou trazer um pouquinho do que tem aqui das impressoras 3D. A 3DBS é uma startup brasileira. Nada, meu irmão. Essas tecnologias que vocês estão vendo aqui do lado, essas impressoras são totalmente nacionais. Produzidas aqui no Brasil. Eu sou uma das fundadoras, então, da 3DBS. Ela tem 8 anos. E essas impressoras, o que eu vou trazer de mais interessante aqui é que elas servem também para imprimir tecidos humanos. Então, a gente usa essas impressoras dentro do campo da biofabricação. Elas são carregadas com células vivas, tanto animais quanto humanas, para reconstruir camada a camada de tecidos humanos. E aqui, nessa ocasião, a gente está usando essas impressoras para imprimir alimentos. Esses alimentos são produzidos pelas impressoras? Ou será que eles são processados fora dela? Deixa eu só passar aqui pegar aqui o passador, para a gente ir passando os slides. Vocês conseguiram o passadorzinho ou não? Ah, maravilha. E aí, gente, alguém conhece esse campo da biofabricação? Sabe o que é engenharia de tecidos? São 2 áreas das ciências que fazem o quê? Usam a natureza e a biomimética, observar a natureza, o funcionamento dos nossos órgãos, dos nossos tecidos, para mimetizá-lo. Obrigada. E aí, como que a gente faz? A gente tem um laboratório onde a gente pega células humanas ou animais e junta essas células com polímeros. Polímeros que fazem parte do nosso corpo, dos nossos tecidos. Quais são os principais polímeros que a gente fala tanto que fazem parte dos nossos tecidos? Da constituição dos nossos tecidos. O colágeno, o ácido hialurônico. As algas também produzem polímeros que são muito importantes para a medicina regenerativa, que é o alginato. Então, todos esses polímeros são utilizados dentro do campo da medicina regenerativa para reconstruir tecidos. E aí, lá na 3DBS, a gente trabalha com isso. A gente começou em 2017 desenvolvendo esses equipamentos, onde a nossa oficina fica em São Paulo e a gente desenha peça a peça desses equipamentos. E essas impressoras passaram a ser vendidas no Brasil inteiro, dentro das 5 regiões do Brasil. Hoje, a gente tem mais de 300 impressoras dessa, atendendo a pesquisadores, cientistas, dentro de universidades públicas, privadas, institutos de pesquisa e empresas. Uma das principais empresas de cosmético, quais são as 2 principais empresas de cosmético que a gente tem aqui no Brasil, que vocês lembram? Que vocês devem adorar os produtos. Natura e o Boticário. O Boticário usa a nossa impressora Gênesis para produzir pele. E por que o Boticário usa uma impressora dessa para produzir pele? Por quê? Ela usa células humanas para produzir uma pele humana. A indústria cosmética pode usar cobaias animais para fazer ensaio? Não pode mais usar rato, nem coelho, nem cachorro para fazer teste. Pode usar o próprio humano? Eu vou testar aqui esse cosmético que nunca foi testado e vou testar na pele dela. Também não pode. Então, a gente desenvolveu uma pele humana alternativa em laboratório. Que a gente não pega um ser humano para fazer, a gente reconstrói essa pele. E o Boticário e a Natura são 2 empresas que usam essa tecnologia de bioimpressão 3D para produzir esses tecidos. A Natura é o nosso principal cliente. Então, a 3DBS vai lá no laboratório, a gente faz essas peles humanas, usando a diversidade brasileira, usando as peles da nossa diversidade toda, e
reconstrói essa pele humana. E aí a gente entrega essas peles para a Natura, que são feitas e confeccionadas dentro dessas plaquinhas aqui, ó. Então, a gente entrega em cada um desse pocinho, eu vou passar aqui para vocês no público, tem uma pelinha. Não nesse caso aqui, porque elas já estariam mortas. Mas eles fazem o teste do cosmético em cima de cada pelinha. E aí vem se ela dá alguma reação de inflamação, de irritação, de corrosão, e assim vai. E aí, a 3DBS participa e vem participando. Essa é a 5ª edição do Printer, que a 3DBS é parceira, e ela traz as impressoras para trabalhar num outro campo, que é a impressão de alimentos. E aí, esses alimentos que a gente vai usar hoje para os chefes que vão competir, eles são feitos de alimento de verdade. Então, esse que a gente tem aqui é um purê de batata, feito com batata mesmo, mas que a gente misturou. Qual que é a temática desse evento? Que o Alcir estava tanto falando, as punks. A gente colocou aqui a hora pro nobis. E aí fez. E os chefes vão ter um corpo de prova, na hora que começar a competição, que a gente fez aqui esse chapéuzinho que vocês estão vendo. E aí eles vão provar. Provando isso aqui, eles vão desenvolver o prato deles. E eu acho que você é uma delas, né? Que vai competir? Não? Você já está toda de printer aí? E... Ah, tá. Já ganhou, é verdade. E aí, gente, a gente está fazendo algumas receitas usando as punks. A gente prepara aqui na pia, na bancada, essa solução viscosa. E elas precisam ser uma solução sem pedaços, para não entupir a ponta da agulha aqui, ó. Então, a gente carrega as seringas com o alimento, que vai fazer aquela estrutura, coloca a ponteira, mas para não entupir, ela precisa ser muito pastosa, para fazer a estrutura. E aqui, nesse caso, a gente está usando a batata como base de todos os pratos salgados, e estamos usando, para o doce, que vai ter a sobremesa da final, chocolate, com hibiscos e com pimenta de rabo de macaco. Ficou especial. Quem for participar aqui das competições vai poder experimentar o sorvete junto com o chocolate. E aí, gente, deixa eu tentar passar, não estou conseguindo passar aqui os slides. Deixa eu ver aqui com eles. Aí, obrigada. Se quiser ir passando por aí, pode passar de novo. Aí, gente, quem sabe e imagina como que a gente produz, então, uma pele humana a partir dessa tecnologia aqui? Vocês acham que a gente conseguiria produzir essa pele humana, né, usando células, nesse ambiente? Será que dá certo? Acho que não, né? A gente precisa estar dentro de uma sala limpa, de um ambiente totalmente limpo para não ter contaminação. Então, dentro do nosso laboratório, a gente entra igual todo mundo usava dentro dos hospitais, igual na pandemia, se paramenta todo, com touca, com luva, com álcool para todo lado, e jaleco, e propé, e tudo, para entrar dentro de um laboratório que parece uma espaçonave. E aí a gente coloca essas impressoras lá dentro desse laboratório. E ao invés de carregar essas seringas aqui que vocês estão vendo com alimento, a gente carrega essas seringas com as células e colágeno. E a partir de um desenho computacional que a gente faz aqui no computador, a gente imprime camada a camada essa pelinha. E a 3DBS tem trabalhado também com uma outra tecnologia, se quiser passar o slide, por favor. Uma outra tecnologia que é a eletrofiação. A eletrofiação, pode passar mais um. A eletrofiação é uma tecnologia que veio da indústria de roupas, de tecidos, mas que produz curativos como esses aqui. E isso aqui está sendo desenvolvido para produzir curativos, e lá na tela vocês veem essa tecnologia de eletrofiação, ele é absorvido pelo corpo. Então, no caso de um queimado, com uma queimadura de 3º grau,
Ao invés de você usar a pele que você retira do próprio paciente, você usa esse tipo de biocurativo, que a gente chama de biocurativo. Então, quando você aplica na pele, na ferida, ele vai sendo absorvido e desenvolve um outro tecido por cima dele. Então, a gente já está fazendo regeneração óssea com esse tipo de tecido que vocês estão vendo aqui, e regeneração de feridas de pele, principalmente para animais. A gente está trabalhando com cicatrização de feridas de cavalo, de equinos na área da veterinária. E aí, mais do que isso, na fronteira da inovação mesmo, como que é o nosso corpo, né? A 3DBS, que é essa empresa da qual eu sou uma das fundadoras, a gente produz alguns tecidos. Se quiser passar o slide, por favor. A gente produz o tecido de pele, o tecido de intestino e o tecido de fígado. E a gente fornece para a indústria, principalmente farmacêutica e cosmética, fazer os testes com esses tecidos, que muitas vezes são estáticos. Mas a gente trabalha com uma empresa alemã, que chama T-Shoes, e que ela usa... Quem já ouviu falar em Boreal na chip? Isso aqui é um chipzinho do tamanho da palma da nossa mão, que mimetiza o nosso corpo humano. Você imagina que cada um desses compartimentos que vocês veem aqui, a gente coloca um tecido, como no caso a pele, o intestino em outro compartimento e o fígado em outro. E a gente faz com que esses órgãos, esses mini órgãos, se comuniquem num sistema de microfluídica. Eles vão se comunicar simulando os nossos vasos sanguíneos. Isso é o que a gente tem de mais inovador no campo da toxicologia. Da gente não usar ou diminuir o uso de animais e cobaias animais para fazer esses ensaios. Como o desenvolvimento de uma nova droga, de um novo remédio pela indústria farmacêutica, a gente usa esse tipo de dispositivo. Chamam sistemas microfluídicos, ou Boreal na chip, o corpo dentro de um chip. E aí é isso, gente. A 3DBS, ela vem trabalhando nesse campo, ela desenvolve esses equipamentos, ela vende esses equipamentos, como essas impressoras aqui. A gente começou um processo de internacionalização para levar esses equipamentos para fora do Brasil. E aí a gente tem esses equipamentos na Alemanha, no Chile, na Espanha, em Portugal, na Irlanda, e estamos expandindo, então, a tecnologia. E, além disso, a 3DBS desenvolve os próprios tecidos, as próprias membranas para biocurativos e os modelos in vitro que vocês estão vendo aqui. Pode passar um pouquinho só para eu mostrar a parte de alimentos? Pode passar de novo. E aí, gente, a primeira empresa a comercializar uma carne cultivada. Quem se arrisca a dizer o que é uma carne cultivada? O que é uma carne cultivada? Você, ao invés de matar o animal, o frango, o porco, o boi, e pegar lá o steak e comer a carne dele, você desenvolve essa carne no laboratório. E como que desenvolve essa carne no laboratório sem matar o animal? Com as células. Muito bem. Então, você vai pegar só uma seringa ou uma biópsia do tecido vivo do animal, sem matar um pedacinho de pele do animal, ou de alguma outra parte do corpo, vai pegar uma biópsia e vai levar para o laboratório. Vai reproduzir essas células, proliferar essas células e fazer, a partir da impressão 3D, com essas células do animal, a impressão de um steak, como vocês estão vendo na imagem lá. E a primeira empresa a comercializar uma carne cultivada, produzida em laboratório, sem matar o animal, ela é norte-americana, dos Estados Unidos. E ela chama Upside Food. A primeira carne cultivada que foi comercializada e está nos mercados, nos supermercados, produzidas a partir de células dos animais, é americana e ela é de 2023. Se quiserem passar, por favor, de novo. E essa outra empresa aqui, que é a Good Food, ela também produz, e Singapura foi o primeiro lugar a regularizar esse tipo de carne. Porque quem comeria aqui uma carne animal, sem ser do animal, ter sido feita em laboratório a partir das células? Levanta a mão. Quem experimentaria? Uma, duas...
Será que tem o mesmo gosto, a mesma textura? Eu nunca comi também, não sei dizer. E aí, aqui no Brasil, a gente falou de Singapura, a gente falou dos Estados Unidos, e o Brasil, como que está com isso? O Brasil está avançando muito na regulamentação, na regularização, para o início da comercialização desse tipo de carne. E aí, será que a gente vai importar essas carnes de Singapura e dos Estados Unidos? Não, gente. Tem muita pesquisa aqui no Brasil sendo feita, financiada pelo governo brasileiro, pela JBS, por empresas privadas, e que usam as bioimpressoras para produzir essas carnes. E um dos maiores centros que a gente tem já desenvolvendo em fase avançada dessas carnes cultivadas é o Senai Cimatec, que fica em Salvador. Eles já estão produzindo essas carnes a partir de células de boi. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém? Eita, ah lá. Vamos lá, Tiago. Então, eu queria saber se tem o mesmo valor nutritivo. Muito bom. Tiago perguntou aqui se tem o mesmo valor nutritivo. E eu digo que muito mais, porque nesse caso dessas carnes, você consegue customizar, no sentido de incrementar colocando outras coisas. Como, por exemplo, você tem, a partir da célula do boi, as proteínas do boi, mas você consegue adicionar proteína vegetal, como da soja, misturar proteína de inseto, misturar muitas outras coisas, né? Porque, na verdade, você está sintetizando aquela carne, fazendo em laboratório. Mas eu não sei se o gosto é o mesmo, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Era mesmo? Legal. Então, gente, eu estou aqui à disposição. Se quiserem conversar, se quiserem perguntar, a gente está aqui com as impressoras. Fiquem à vontade, tá bom? Obrigada.